Este domingo, a liturgia nos presenteia com o Magnífico, que é uma exaltação a Maria, Mãe de Jesus, o nosso Salvador. E eu lhe pergunto, o que é que significa a palavra Magnífico? Então, ela é um cântico no qual Nossa Senhora exprime a sua gratidão a Deus quando dá visita a Santa Isabel, a sua prima, e que nós repetimos na Igreja Católica como uma expressão de júbilo. Etimologicamente, ela é uma palavra latina que significa exalta, engrandece, certo? E ela é derivada do verbo magnificare, ou seja, exaltar ou fazer grande. Esse canto do Magnífico, ele tem uma forte relação com o cântico de Ana, né? De Samuel, que a gente vê isso aí nesse livro, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Ambos os cânticos de louvor a Deus por ter feito maravilhas em suas vidas, em especial o dom de um filho após a esterilidade de Ana. Então elas compartilham temas como a exaltação aos humildes e a inversão de riquezas materiais. Tá certo? Io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo e nell'aria sento udire la tua voce fin da qua giù. Pois bem, comecemos pela viagem de Maria a uma cidadezinha na região montanhosa da Judéia, né? Essa cidadezinha é chamada Ain Karim, e esse nome significa fonte da vinha ou fonte do jardim, tá certo? Essa cidadezinha ela está situada a 6 quilômetros da cidade velha, né? Da antiga cidade velha, nos arredores da atual Jerusalém. Então, o que é que acontece? Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida há 6 meses de João Batista. E assim, logo que ela chegou, ela entrou na casa de Zacarias, né, e cumprimentou Isabel. Isabel, assim que ouviu a saudação de Maria, a criança que estava no seu ventre pulou e ficou cheia do Espírito Santo. Isabel, então, disse ali para todos que estavam naquela sala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aí Isabel disse a Maria: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Aí então Maria, quando ouviu aquelas maravilhas da sua prima, né, disse a ela: a minha alma engrandece o Senhor, que é o Magnífico, né, engrandece. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Eu fico imaginando um misto de alegria, de êxtase e perplexidade de todos que estavam naquela casa de Zacarias. Ouviram aquelas maravilhas, tanto de Isabel quanto de Maria. Então, Nossa Senhora ficou ainda 3 meses com Santa Isabel, até que ela desse à luz a João Batista, e depois voltou para sua casa, em Nazaré. Tá certo? Falemos um pouco sobre a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Esse assunto, ele foi citado já na 2ª semana do Advento, mas está voltando agora. Então falarei mais sobre os aspectos da Anunciação que não estão citados nos livros sagrados. Primeiramente, vou falar do anjo Gabriel. O que é que significa Gabriel? Homem de Deus. Diz o texto que no 6º mês, Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a José. José esse que era descendente de Davi. O nome da virgem que Gabriel visitou era Maria, e ela morava na Galileia, numa cidadezinha pequena chamada Nazaré.
E Nazaré, para aqueles que não sabem, é um termo aramaico chamado Nazrat, ou seja, torre de vigia. E também do vocábulo hebraico Nesser, ou raiz, tá certo? Pois bem, naquela época, os noivados se prolongavam por até um ano. Se nesse período a noiva cometesse algum tipo de adultério, a lei permitiria a pena de morte por apedrejamento. Aí entra um ato grandioso de José, de aceitar a gravidez de Maria, sem nunca ter tido um relacionamento com ela. Ele apenas estava prometido em casamento. Mas vamos voltar aqui ao Evangelho. O anjo Gabriel entrou no local onde Maria rezava e disse para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se assustou, não só pelas palavras, mas também pela presença do anjo. Então ela começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. Imagine você, uma jovem de apenas de 12 anos, recebendo a visita de Gabriel e ainda por cima ouvindo aquelas palavras. Então o anjo disse para Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Então, nesse momento aqui se deu a anunciação, tá certo? Aí ele continuou: a quem porás o nome de Jesus. E aí Maria, na sua simplicidade, perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E aí o anjo disse para ela também, com a paciência daquela, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nesse momento aqui se deu a concepção. Pois bem, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível a Deus. Ele já tinha feito isso com Ana, tinha feito isso com Sara, tantos outros. Pois bem, Maria disse então ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Em alguns livros apócrifos, nós encontramos várias descrições sobre a pessoa de Maria, como por exemplo o nome da sua mãe e o nome do seu pai, Ana e Joaquim, e que Maria também superava as demais donzelas da sua idade em sabedoria e em graça. Lê-se que muitos homens queriam obter a sua mão, especialmente pela evidência da florescência das varas. Vou já falar o que é isso. Copiada das experiências de Arão, lá do Antigo Testamento. Arão era Arão, irmão de Moisés. Essa vara de Arão é um dos bastões usados por Arão, irmão de Moisés, na Torá. A Bíblia conta como a vara de Arão foi dotada de poder milagroso no Egito, Por isso é que ele falou lá da evidência da florescência das varas. Nessa experiência, ficou claro que José era o escolhido. Maria, talvez esse nome tenha sido herdado da irmã de Moisés, que se chamava Miriam, era prima de Isabel, como eu já falei, da linhagem de Arão e depois da linhagem de Davi. O Talmud, que é um livro lá dos Hebreus, diz que Maria seria uma cabeleireira, induzindo com isso e que isso aí era uma profissão de pouco valor. Então, eu falei dos livros apócrifos, e o que é isso? São livros não inspirados por Deus e que não fazem parte do cânon. A palavra apócrifo, ela significa escrito secreto, reservado, oculto, não lido publicamente. Por fim, para não me alongar mais, a Maria respondeu ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso aí foi demais. E depois disso o anjo retirou-se. Diferentemente do que aconteceu lá com Zacarias, Zacarias fez uma pergunta lá, e aí tal,
ficou muda durante a gravidez de Isabel, todinha para aprender. Vamos fazer uma comparação entre Eva e Maria. Como é que se deu a gestação de Eva? No 6º dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Assim, a Santíssima Trindade criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ainda, a gênese de tudo, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tá? Um ser vivente, não é uma alma vivente, não. Deus deu ao homem uma companheira mulher. Né? Lembra dessa passagem? O Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne em seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Gênesis 2, de 21 a 22. Pois bem, certo dia, Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus tinha proibido de comer, expressamente. E por isso o Senhor decretou à mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Olha aí, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Gênesis 3,16. Agora veja a tamanha diferença em relação ao anúncio do anjo Gabriel a Maria. O anjo disse para ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha a diferença. O Senhor é contigo. Perceberam? Para Eva, Deus multiplicaria as dores do parto. Para Maria, Deus, através do anjo Gabriel, disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então vamos falar aqui da Imaculada Concepção de Maria. A Imaculada Conceição, ou Concepção, é um dogma católico que declara que a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, ou seja, ela não decorreu de um ato sexual. Essa crença, ela não é encontrada na Bíblia. Ela se baseia em algumas passagens bíblicas que eu vou colocar aí na tela, tá? E na tradição da Igreja também. Então, esse dogma ele foi definido pelo Papa Pio IX em 1854 através da bula Inefabilis Deus. São João Damasceno, ele questionou por que nasceu a Virgem Maria de uma mulher estéril. Então Ana permaneceu ela própria, sem fruto, até que a graça trouxesse o seu. Então era necessário que fosse primogênita aquela que deveria gerar o primogênito de toda a criação, no qual tudo subsiste. Então disse São João Damasceno: a natureza cedeu o lugar à graça, pois ao vê-la tremeu e não quis mais ter o primeiro lugar. E acrescentou: ó Joaquim e Ana, casal venturoso, toda a criação está em dívida para convosco, porque através de vós ela pôde oferecer ao Criador o dom, entre todos o mais excelso, de uma mãe venerável, a única digna daquele que o criou. Bacana, né, gente? Então, aproveite, se inscreva no canal e deixe o seu like se você tiver gostado do vídeo, tá? E é isso aí, irmãos. Participemos das missas nos domingos, qualquer dia da semana, mas especialmente no domingo. E o pároco vai acrescentar muito mais coisas a todos nós. Tá certo? Shalom do Pai.